Olá, povo de Deus, sábado da 31ª semana do Tempo Comum, 7 de novembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 4, de 10 a 19 e Lucas 16, de 9 a 15. Paulo nunca quis ser pesado para nenhuma comunidade. Onde chegava, procurava o que fazer para não ser oneroso aos irmãos. Aos Tessalonicenses, ele chegou a dizer: certamente vos recordais, caros irmãos, de nossos trabalhos e fadigas. Foi trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós que proclamamos o Evangelho de Deus. Dessa experiência, Paulo diz que aprendeu a viver na abundância e na pobreza, até mesmo passando fome. Porém, ele não se gloria disso, mas reconhece que é o Senhor que lhe dá força. Porém, dos filipenses, Paulo aceitou sim ajuda mais de uma vez. Inclusive, essa que motivou esse bilhete que estamos lendo hoje, que ele mandou por meio de Epafrodito, membro da comunidade de Filipos, que veio lhe trazer ajuda. Paulo é profundamente agradecido à comunidade e diz: é grande a alegria que sinto no Senhor por finalmente ter desfeito com que desabrochasse o vosso amor por mim. É que tinhais o interesse, mas faltava a oportunidade. Fizestes bem em tomar parte na minha tribulação. O apóstolo não deixa de se lembrar de que somente a comunidade de Filipos lhe foi solidária. Diz ele aos filipenses: vós bem o sabeis, filipenses, no início da pregação do Evangelho, quando saí da Macedônia, nenhuma outra igreja esteve em comunhão comigo na permuta de dar e receber, a não ser apenas vós. Em Tessalônica, e por 2 vezes, me enviastes socorro para as minhas necessidades. E uma vez mais se justifica, dizendo que não vive atrás de recompensas econômicas, pois o que mais lhe agrada é o que fica creditado na conta da comunidade, ou seja, o crescimento na vivência do Evangelho. A questão econômica ligada ao serviço religioso sempre foi um problema mal resolvido nas igrejas. É impressionante como Jesus se referia ao dinheiro por diversas vezes. Ele percebia que a tentação de acumular e de se servir do Evangelho para angariar rendimentos acompanharia a vida missionária. Hoje ficamos perplexos quando vêm à tona escândalos financeiros envolvendo as igrejas. Temos a sensibilidade de perceber que o trabalho evangelizador não combina com a mentalidade de mercado. Já se falou que vivemos um esquema de pequenas igrejas, grandes negócios. Mas hoje algumas já se tornaram grandes e funcionam até com franquias. Estuda-se o local que deve receber uma nova filial para saber calcular bem o quanto ela tem de potencial de lucro. Estuda-se também o perfil do agente religioso que atuará nesse lugar e o tempo que ele gastará para fazer essa franquia render o esperado. Caso não consiga atingir a meta, num primeiro momento troca-se o pastor e num segundo momento, caso não se consiga o rendimento esperado, fecha-se o templo. Em tempos eleitorais, vê-se o número assustador de agentes religiosos se candidatando e fazendo alianças com candidatos que pregam coisas extremamente contra o Evangelho. É um jogo de interesse onde a ética passa longe. Por isso, a atualidade do texto do apóstolo Paulo, que procura desvincular o serviço evangelizador de qualquer tipo de interesse econômico, parece de fato
muito importante. E hoje Paulo estremeceria ao ver tanta gente falando inclusive do seu nome e buscando exatamente o que ele censurou, usar a palavra revelada para angariar lucro econômico. Lucas 16, de 9 a 15. Ontem lemos os 8 primeiros versículos do capítulo 16 de Lucas, onde está a parábola do administrador desonesto. Hoje, como que em continuidade, lemos os versículos de 9 a 15, que explicita a questão do dinheiro na vida dos discípulos. Jesus fala do uso do dinheiro sujo para angariar amigos, pois estes poderão ser os porteiros da vida eterna, onde o dinheiro não terá significado algum. Na vida eterna não seremos mais administradores do que quer que seja. E enquanto estamos na terra e envolvidos com negócios, Jesus iguala a fidelidade ou a desonestidade na administração. Tanto faz se é pouco ou muito o que está sob nossa responsabilidade. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é infiel no pouco também é infiel no muito. O contraste entre o pouco e o muito nos sugere que o pouco sejam os bens da terra e o muito os do reino. O trato com o dinheiro é um teste para os discípulos. Se, pois, não fostes fiéis no que toca ao dinheiro desonesto, quem vos há de confiar o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? E aí vem a frase lapidar de Jesus, o núcleo da explicitação. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois vai odiar a um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quem entendeu perfeitamente essa passagem e a colocou na vida foi o Frei Bartolomeu de las Casas. Ele fez parte da segunda expedição de Cristóvão Colombo à América. Como a maioria, Bartolomeu estava motivado pelo espírito aventureiro e explorador de riquezas, logo se adaptando ao estilo de vida dos colonizadores. No início, aceitou o ponto de vista convencional quanto à exploração da mão de obra indígena e também participou dos ataques contra as tribos e a escravização dos nativos em plantações. Depois foi para Roma, ordenou-se e voltou para a Ilha Espanhola, como era chamada na época, uma parte ali, República Dominicana, Haiti. Depois de ouvir um sermão de Frei Antônio de Montesinos, Bartolomeu percebeu que todas as propriedades que havia recebido pelo poder espanhol eram, na verdade, pertencentes ao povo indígena. E além disso, ele viu que era incoerente pregar a palavra de Deus e acumular bens. Entre Deus e o dinheiro não teve dúvidas mais. Agarrou-se a Deus, sobretudo o revelado nos povos autóctones. Conta-se que um dos textos fortes que contribuíram para a conversão de Bartolomeu de las Casas foi Eclesiástico 34, 24 seguintes, que diz assim: quem oferece um sacrifício com os bens dos pobres e como quem imola um filho na presença do Pai. A vida dos pobres é o pão de que necessitam. Quem dele os priva é um assassino. O nosso texto de hoje ainda tem 2 versículos onde Jesus passa um sabão nos fariseus que começaram a zombar dele, pois eles eram avarentos. Jesus disse-lhes:
Vós pretendeis passar por justos aos olhos dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Porque o que os homens têm por mim elevado é abominável de Deus, aos olhos de Deus. E como diz o livro dos Provérbios, o Senhor detesta o arrogante. Ou, como lemos em 1 Isaías, a arrogância humana terá de se ajoelhar. A altivez do homem vai se rebaixar. Naquele dia, só o Senhor será exaltado. Um beijo no seu coração.